Pessoal, então o exercício número 1 da lista, a gente vai resolver os sistemas lineares ali propostos. Então, relembrando, né, qual que é a ideia, em primeiro lugar, o interessante para você resolver esse sistema linear é você escrever ele na sua forma matricial. Então, eu vou vir aqui e vou escrever o sistema na forma matricial. Então, essa forma matricial do sistema, ela vai ser composta pela matriz dos coeficientes de cada variável. Então, nota aqui, a primeira linha vai ser 2, 3 e 1. Nota que 1 é o coeficiente de z ali, já que ele não está aparecendo. Então, a gente vai ter o seguinte, 2, 3 e 1. Depois, na segunda linha, 1, 1 e 1. Na terceira linha, 5, 2, 3. Aí o que eu falei para vocês fazerem, né? A gente faz um tracejado aqui para separar a matriz dos coeficientes dos termos independentes aqui, né? Que nesse caso vai ser 11, 6 e 18. E aí a gente vai escalonar esse sistema para que a gente possa achar os valores de x, y, z. Lembrando que a primeira coluna aqui, refere-se à variável x, a segunda coluna à variável y e a terceira coluna à variável z. E aqui são os termos independentes, né? Ou seja, que não tem nem x e nem y. A gente precisa lembrar mais ou menos, né, o que a gente pode fazer para escalonar. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é trocar linhas dessa matriz completa do sistema. E eu sugeri para vocês, né, que, se possível, sempre nessa posição aqui onde está o 2, né, você, se possível, se tiver no sistema, você coloque o número 1. Então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer para esse sistema é trocar a segunda linha com a primeira linha. Tá? Então, eu vou fazer linha 1, trocar aqui com a linha 2. E aí eu vou reescrever o meu sistema assim. Então, eu vou ter o seguinte agora. 1, 1, 1, 6. Depois, 2, 3, 1, 11. E por último aqui, 5, 2, 3 e 18. Muito bem, né? Então, o que a gente precisava fazer aqui, né? A gente vai ter que zerar alguns elementos. Então, a gente tem aquela condição. A condição para que um sistema esteja escalonado é o seguinte. Tinham duas condições. A primeira condição era que todas as linhas nulas ficassem abaixo das demais. Note que aqui eu não tenho nenhuma linha nula, totalmente com elementos zeros. Então, é um critério que a gente não precisa se preocupar neste caso. E o segundo critério é o seguinte, né? A gente tem o termo líder de cada linha. E o que é o termo líder de cada linha? É o primeiro elemento não nulo de cada linha. Então, se você olhar aqui, por exemplo, para a primeira linha, quem que é o primeiro elemento não nulo? É o 1. Então, esse aqui é o termo líder dessa linha. Quem que é o primeiro termo não nulo da segunda linha? É o 2. Só que para que a matriz esteja escalonada, né, o que tem que acontecer? O primeiro termo não nulo de cada linha deve estar uma coluna, ou deve estar à frente, né, à frente da coluna do termo líder da linha anterior. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Então, a gente vai olhar, vamos sempre partir da segunda linha, né? Porque a primeira linha, em geral, quando a gente vai escalonar o sistema, ela nunca vai ser alterada, né? Então, o que eu tenho que observar aqui? Bom,
O termo líder da primeira linha é 1. Agora vamos para o termo líder. O primeiro elemento não nulo dessa segunda linha, você tem que se questionar. Ele está numa coluna à frente do líder da linha anterior? Não, né? Se você notar, ó, ele está na mesma coluna. Tá? Ele está aqui na mesma coluna que o termo líder da linha anterior. Então, o primeiro termo não nulo da segunda linha deveria estar aqui. Ó. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Bom, a gente tem que usar as técnicas de escalonamento. Então, a gente vai usar aqui a primeira linha para zerar os elementos que estão abaixo do termo líder dessa primeira linha. O que a gente pode fazer para zerar? Né? A gente pode dividir ou multiplicar uma linha por qualquer valor, ou a gente pode multiplicar uma linha por um valor e somar com outra. Então, o que eu vou fazer aqui para zerar esses termos? Eu vou pegar aqui, ó, a primeira linha, vou multiplicar por menos 2 e somar com a segunda. Nota o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu fizer 1 vezes menos 2, vai dar menos 2. Quando eu somar com 2, vai dar 0. E aqui, para zerar esse termo 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira linha, multiplicar por menos 5 e somar com a última. Então vamos fazer isso aqui e vamos ver o que acontece com essa matriz aí completa do sistema. Então vamos lá, a primeira linha é a referência que a gente está usando, então a gente não vai alterar ela, então vai continuar com os mesmos elementos. Então 1, 1, 6. E o que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somado com 2 dá 0. Vamos lá. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somados com 3 dá 1. Vamos para o próximo termo da linha. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somado com 1 dá menos 1. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Somado com 11 dá menos 1. Vamos para a próxima agora, né? A gente tem que zerar esse 5. Então vamos lá, agora a gente vai pegar toda a primeira linha e multiplicar por menos 5 e somar com a última. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. 1 vezes menos 5, menos 5. Somados com 5, 0. 1 vezes menos 5 dá menos 5, somado com 2 dá menos 3. 1 vezes menos 5 dá menos 5, somados com 3 dá menos 2. E 6 vezes menos 5 dá menos 30, somado com 18 dá menos 12. Tá aqui, ó. Então eu tenho agora essa situação. Então note que para zerar os termos que estão abaixo do termo líder da primeira coluna, eu usei a primeira linha. Então, ó, eu usei a primeira linha para zerar os termos que estão abaixo desse termo líder. Então, olha só o que a gente tem que notar agora. Vamos analisar se a nossa matriz está escalonada. Vamos olhar aqui para a segunda linha. O termo líder dessa linha, dessa segunda linha, é o 1. E ele está a uma coluna à frente do termo líder da linha anterior? Sim, né? Se você notar aqui, ó, você tem o termo líder dessa linha, que é 1, e o termo líder da segunda linha, ele está a uma coluna à frente do termo líder da linha anterior. Ó. Ele está aqui na primeira coluna, e aqui nessa segunda linha,
o líder está na segunda coluna, está numa coluna à frente. Agora, vamos para a terceira linha. O termo líder dessa terceira linha é o -3. Ele está numa coluna à frente do termo líder da linha anterior? Não. Ó. Se você notar que o termo líder desse é 1, o termo líder dessa terceira linha é -3, e ele não está numa coluna à frente, ele está na mesma coluna. Então, essa matriz ainda não está escalonada. Então, a gente tem que zerar esse termo aqui. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a segunda linha. Vamos multiplicar ela por quanto aqui? Ó? Vamos multiplicar ela por 3. E vou somar com a última linha. Por que por 3? Né? Porque daí quando você multiplicar, 1 vezes 3 dá 3, somado com -3 vai dar 0. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Então, a gente vai ter o seguinte. Ó. 1, 1, 1, 6. Depois, aqui vai repetir 0, 1, menos 1, menos 1. Vamos lá agora. 0 vezes 3 dá 0, somado com 0, continua 0. 1 vezes 3 dá 3, somado com -3, dá 0. Menos 1 vezes 3 dá -3, somado com -2, -5. Menos 1 vezes 3 dá -3, somado com -12 dá -15. Olha aqui agora na terceira linha. O termo líder, que é o -5, né, que é o primeiro termo não nulo dessa linha, ele está numa coluna à frente de um termo líder da linha anterior. Então agora nós temos essa matriz que está escalonada. Então a gente pode reescrever esse sistema. Aí esse aqui serão os coeficientes agora, a matriz dos coeficientes, né, da minha nova matriz que tem os resultados, as respostas equivalentes à matriz inicial. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? 1x mais 1y mais 1z igual a 6. Depois, o que a gente tem? Ó? 0x, eu não preciso colocar, mais 1y menos 1z igual a -1. E a terceira linha, ó, 0x, 0y, não preciso colocar, vai ficar aqui, ó, menos 5z igual a menos 15. Muito bem, então olha aqui, ó. A gente já consegue achar o z, né? Então a gente observa aqui, ó, que o z vai ser igual a menos 15 divididos por menos 5. Então o nosso z aqui, ó, vai ser igual a 3 positivo. Então, ó, já achamos aqui o z. Como é que eu vou achar o y? Né? Eu vou vir aqui, ó, nessa segunda equação e no lugar do z eu vou colocar o 3. Então eu vou ter o seguinte, ó, y menos o z, que é 3, igual a menos 1. Passando 3 somando, eu vou ter menos 1 com mais 3. Vou ter então o y igual a 2. E para achar o x, eu vou substituir o z aqui por 3 e o y por 2. Então eu vou ter o seguinte, ó, x mais o y, que é 2, mais o z, que é 3. Isso aqui é igual a 6. Então eu vou ter x mais 5 igual a 6. Passo 5 para outro membro subtraindo. Então eu vou ter o x igual a 1. Então o conjunto de solução do meu sistema, que a gente representa assim, ó, vai ser 1 para x, 2 para y e 3 para z. Então esse aqui é o conjunto solução do meu sistema. Então vamos montar a matriz do sistema aqui, né, para esse sistema da letra B.
Como eu sempre digo que é interessante que nessa posição aqui, ó, esteja sempre 1, se possível, então como a gente tem uma linha aqui que o primeiro termo é 1, então eu sempre vou fazer essa troca porque fica mais fácil de eu anular os termos. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou trocar novamente, né, a segunda linha pela primeira. E aí já vou escrever aqui a minha matriz. Então já fazendo essa troca, olha aqui o que eu vou ter. Ó. Então eu vou ter aqui 1 menos 2, 1 e 5. Depois agora, 2, 3, menos 1 e 0. E por último eu vou ter menos 1, 1, 1 e menos 2. Certo, pessoal? Tudo certo aí? Então tá. Então agora o mesmo esquema, né? Preciso zerar esses caras aqui, ó, inicialmente. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a minha primeira linha, multiplicar por menos 2 e somar com a segunda. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa linha aqui por 1 e somar com a última. Então vamos ver como é que vai ficar aqui meu sistema. Primeira linha, né? Ela não vai se alterar, então vou ter aqui o seguinte: menos 1, menos 2, 1 e 5. Agora, vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. Somado com 2, 0. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, porque menos com menos dá mais. E 4 com mais 3 fica 7. 1 vezes menos 2 dá menos 2, somado com menos 1 fica menos 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10, somado com 0 continua sendo menos 10. Agora vamos aqui para a última linha. Né? Então vamos pegar a primeira e multiplicar por 1 agora. 1 vezes 1 dá 1, somados com menos 1, 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1, somado com 1 dá 2. 5 vezes 1 dá 5, somado com menos 2 dá 3. Então aqui, ó, pessoal, para zerar esse menos 1, nós temos aqui duas opções. Ou a gente troca a linha 3 pela linha 2, porque daí aqui vai ficar o termo menos 1, fica mais fácil de eu achar o termo que eu tenho que multiplicar. Ou eu multiplico por uma fração. Então, olha só como que complica se eu não ter esse olhar, né? Então, que número que eu tenho que multiplicar o 7 para que dê 1? Aí você tem que pensar assim, ó, tem que ser o número 1 sétimo. Você vai ter que pegar 1 sétimo, multiplicar pela segunda linha e somar com a terceira. Porque quando você tiver aqui, ó, 7 vezes 1 sétimo, o 7 com 7 vai simplificar, vai sobrar 1. 1 com menos 1 dá 0. Só que daí eu vou ter que multiplicar o menos 3 com o sétimo e somar com 2. Vou ter que pegar o menos 10 e multiplicar por 1 sétimo e somar com 3. Todos os resultados vão dar em fração, o que é ruim. Então a minha sugestão aqui para facilitar a conta é que você faça o seguinte, ó, você troque agora a linha 3 pela linha 2. Mas por que você está pensando em fazer isso, professor? Justamente pelo fato de ter 1 ou menos 1 sempre facilita, né? Quando o termo líder da linha é 1 ou menos 1. Tá? Então olha aqui o que eu vou fazer. Então eu vou ter o seguinte, ó, 1, menos 2, 1 e 5. Depois 0, 7, menos 3,
Opa, não troquei? Falei que ia trocar e não troquei. Depois, 0, menos 1, 2 e 3. E agora, 0, 7, menos 3 e menos 10. Tá aí. Agora veja como fica mais fácil. Quem que eu tenho que multiplicar o menos 1 aqui para anular o 7? Ó, vou multiplicar aqui por 7 e somar com a última linha. Então veja só o que vai acontecer. Essas linhas que eu já mexi, as duas primeiras, eu vou só repetir. Então, menos 1, menos 2, 1, 5. Depois, 0, menos 1, 2 e 3. Agora vamos lá. 0 vezes 7, 0. Com 0, continua sendo 0. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Somados com 7 dá 0. 2 vezes 7, 14. 14 somados com menos 3 dá 11 positivo. E 3 vezes 7, 21. 21 com 10, com menos 10, também dá 11. Ó, não precisei mexer com fração. Agora vamos reescrever o sistema aqui e vamos achar as variáveis. Então eu vou ter aqui, ó, x1 menos 2x2 mais x3 igual a 5. Na segunda linha, o que eu vou ter? Menos x2 mais 2x3 igual a 3. E na última linha eu vou ter 11x3 igual a 11. Muito bem. Então, x3 ali a gente já tem. Vai ser 11 divididos por 11, que vai dar 1. Né? Ó, passando 11 dividindo. Como é que eu acho x2? No lugar do x3 eu vou colocar o 1. Então eu vou ter o seguinte, ó, menos x2 mais 2 vezes o x3, que é 1, igual a 3. Então, vou ter aqui, ó, menos x2, passando 2 subtraindo. Eu vou ter 3 menos 2 dá 1. Então, portanto, o x2 aqui vai ser menos 1. E para achar o x1, eu vou substituir na primeira equação. Então, x1 menos 2 vezes o x2, que é menos 1, mais o x3, que é 1, isso aqui é igual a 5. Cuidado aqui com as continhas, tá? Então, vou ter x1, multiplicação aqui, menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 igual a 5, x1 mais 3 igual a 5, passando 3 subtraindo, eu vou ter que x1 é igual a 2. Então, o meu conjunto de solução aqui desse sistema vai ser igual 2 para o x1, menos 1 para o x2 e 1 para o x3. Tá aí, ó. Então, olha só. No exercício número 2, ele fala assim, ó. Com base no dado da tabela, um mingau composto somente desses ingredientes e feito para suprir 10% das necessidades diárias de proteína e 4% das necessidades diárias de carboidrato deverá conter quantos copos de leite e quantas colheres de sopa de aveia, respectivamente. Veja só, a parte matemática desse exercício não é difícil. O problema aqui é a interpretação desse problema. Então ele fala assim, ó, 10% das necessidades diárias de proteína. Então a gente vai vir aqui na tabela, né? E vamos olhar a necessidade diária padrão. Então, se você olhar para a proteína, né, para o que tem aqui de acordo com a tabela, você tem 88 gramas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 10% da quantidade de proteína
e 4% da quantidade de carboidrato. Então, como é que a gente faz 10% de 88? Lembrando que 10% é 10 divididos por 100 vezes 88. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 88 vezes 10 dá 880 divididos por 100. Isso vai dar 8,8 gramas. Tá aí. Agora, a gente vai fazer 4% das necessidades diárias de carboidrato. Então, 4% agora de 400. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 divididos por 100 vezes 400. Isso aqui vai ser 1.600 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 16. Beleza? Acho que está tranquilo aí. Né? Então, quantidade de copos a gente vai chamar de X e quantidade de colheres eu vou chamar de Y. Então, agora eu vou montar o meu sistema. Ó. Vai ficar assim. 6,4 de X mais 0,8 de Y, que é a quantidade de colheres. Isso aqui tem que dar igual a quanto? A 10% da necessidade diária que a gente calculou, que dá 8,8. E no outro, o que a gente vai ter? 10 vezes X, ou seja, a quantidade de carboidrato por copo de leite, mais 2 vezes Y. Isso aqui tem que dar quanto? 16. Ó, chegamos no nosso sistema. Tá aqui, ó, esse é o nosso sistema. Só que ele é um sistema 2x2, então você não precisa resolver por escalonamento, por exemplo. Tá? Então, talvez aqui uma maneira de facilitar, né, o que dá para fazer aqui com o teu sistema. Como ele tem esses decimais, que fica meio chatinho de resolver, a gente pode fazer o seguinte. O que a gente pode fazer aí para tirar esses decimais? A gente pode multiplicar e dividir essa linha por qualquer valor. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar essa linha aqui e dividir toda ela por 0,8. Porque note que quando eu dividir por 0,8 vai sumir o decimal. Não que você precise fazer isso, eu só estou fazendo isso para facilitar a escrita do meu sistema. E aqui ó, eu vou dividir por 2, já que todos os coeficientes são múltiplos de 2. Então, eu fazendo esse processo, eu vou ter o seguinte. 6,4 divididos por 0,8, isso aqui dá 8. Vai ficar 8x. 0,8 divididos por 0,8 dá 1. Então, vai ficar mais y. Isso aqui igual. 8,8 divididos por 0,8, isso aqui dá 11. Aqui vai ficar 5x mais y igual a 8. Então, minha sugestão aqui é que você não faça por escalonamento, porque é mais trabalhoso. A gente pode resolver esse sistema usando o método da adição. Então, o que eu posso fazer aqui para resolver esse sistema? Basta eu pegar a primeira equação e subtrair da segunda equação, porque eu vou eliminar o y. Olha o que vai acontecer. Ó. 8x menos 5x dá 3x. Y com menos y dá 0. 11 menos 8 dá 3. Então, ó, 3x igual a 3, daqui a gente tira que x é igual a 1. O que é x igual a 1? É a quantidade de copos de leite. Então, tem que colocar um copo de leite. E agora, para achar o y, que é a quantidade de colheres, eu vou substituir o x que eu achei em qualquer uma das duas equações. Vou substituir aqui na primeira, por exemplo. Então, eu vou ter 8 vezes o x que eu achei, que é 1,
mais y igual a 11. Então, eu vou ter 8 mais y igual a 11. Então, y vai ser igual a 3. Então, eu vou precisar de 1 copo de leite e 3 colheres de sopa de aveia. Tá?